Olá, torcida tricolor. Como vão? Vão bem? Espero que todos estejam bem. Bom, apertem os cintos novamente que hoje tem muita notícia. Vamos lá. Primeira notícia é que um site coloca Lucas Claro no radar do Inter, em possível troca de jogadores. Essa notícia está no Netflu e foi pela redação. Reserva no time do Fluminense, o zagueiro Lucas Claro chama a atenção de outros clubes e, segundo o portal Colorado, está no radar do Internacional para a disputa do Campeonato Brasileiro. Diz aqui que o veículo informa ainda que o defensor de 30 anos poderia ser envolvido em uma negociação por Nonato, que está emprestado ao tricolor, e poderia se transferir em definitivo para as Laranjeiras em troca. Né? Com passagem pelo Curitiba e pelo futebol turco, Lucas Claro está no Fluminense desde 2019, foi titular uma boa parte desse tempo, mas perdeu espaço para o David Braz no ano passado. Meus amigos, na minha opinião é o seguinte, se ele está na reserva, eu acho que vale a pena essa troca, porque o Nonato está jogando muito. E a gente tem bastante zagueiro, mas na posição do Nonato já está um pouquinho mais difícil. Então, assim, temos também, mas quanto mais melhor, certo? Então, assim, acho que vale a pena. Na minha opinião, vale a pena, tá? Pela performance do Nonato. E como o Lucas Claro está na reserva, não tem jogado muito pouco, só para manter um jogador que não tem jogado só para ficar na reserva, eu acho que, na minha opinião, valeria. Tá? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham dessa notícia aí, tá bom? Vamos à próxima notícia. Bom, vou falar aqui sobre o Alan. Vocês lembram do Alan, aquele jogador do Fluminense que participou da nossa campanha lá, do título, né, de 2010? Ele jogou no Fluminense entre 2008 e 2010. E ele saiu porque foi negociado para o Red Bull Salzburg. No meio da temporada, quer dizer, eu lembro disso, que ele estava jogando muita bola. Na época, ele hoje é centroavante, tá, gente? Mas ele assim, tá até tá como lateral esquerdo, né? Assim, lateral, mas assim, ele hoje é centroavante. Então ele foi muita controvérsia nessa transferência aí, porque ele saiu no meio da temporada. Mas mesmo assim o Fluminense conseguiu ganhar o título naquela época, né? Ele hoje tem 32 anos e já tá livre no mercado e porque deixou o Guangzhou Evergrande da China. Então, assim, na época, 14, 12 anos atrás, ele era bem jovem, né? Hoje ele está com 32 anos. Vale a pena? Talvez valha, porque ele era um ótimo jogador, tá? Eu confesso que eu não tenho acompanhado, não acompanho o futebol chinês. Quem souber aí, por favor, coloque nos comentários se acompanha, se vê ele jogar, ou viu ele jogar. Mas assim, como eu acho que o objetivo dele ter vindo para o Fluminense foi ganhar a Libertadores e acabou, esse ano não temos mais, então acredito que o Fred deva no meio do ano sair, né? Ou se aposentar, não sei. E seria uma ótima alternativa para o Fred, tá? O Alan, mais jovem e um jogador mais leve, ele era leve pra caramba na época, então se continuar assim, vale a pena. Como estão avançadas as conversações, né? Talvez vai depender muito da nossa diretoria aí e ver se vale a pena para poder trazer o garoto, o rapaz, né? Bom, mas o que vocês acham? Vale a pena trazer o Alan ou o Alan, né? Informe aí nos comentários, tá certo? Agora vamos falar sobre o nosso Marlon. O Marlon, né? Ele está 100% recuperado, segundo o Victor Lessa, do Netflu e da Rádio Globo, né? Da lesão que ele teve no joelho, né? E está à disposição do Abel para entrar. O Marlon, ele ano passado ele fez uma ótima temporada, ótima sim, boa temporada. Ele é um jogador bem útil para o Fluminense, tá? Até porque as opções que nós temos para a posição dele também são, né, assim, úteis, mais ou menos, né? Enfim, o que acontece é o seguinte, ele não tem atuado. Desde que o Abel chegou, ele não tem atuado.
Esse ano atuou, se atuou, acho que nem atuou porque ele está lesionado, né? Ou atuou, se atuou muito pouco, não lembro. Mas assim, o que acontece? Tem um detalhe muito importante aí nessa situação. O Marlon, ele tem um contrato terminando esse ano. E ele, no meio do ano para frente, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, ou seja, sairá de graça. Então, assim, ou o Fluminense toma uma posição, ou ele já está sabendo que ele não vai ficar, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Mas, enfim, o fato é, se a gente não, o Fluminense não tomar nenhum posicionamento até o meio do ano, ele vai sair de graça, aí mais um jogador de graça, como vários outros, né? Aconteceu com vários outros jogadores, né? Enfim, o que vocês acham dessa situação, né? Você acha que o Fluminense deveria fazer um contrato? Não acha? Não acha ele bom? E falem aí, por favor, nos comentários para a gente poder saber a opinião de vocês, que é muito importante. Agora, a notícia do nossa joia, nova não, porque ele já estava na categoria de base, lá é mais um moleque de Xerém. Ele é lá de São Gonçalo, ele tem só 16 anos, tá certo? E ele assinou um contrato que é válido até 2026. O nome dele é João Henrique Mendes, ou popular Esquerdinha, tá? Ele é lateral esquerdo. Aí você vai me dizer assim, muita gente me perguntou, Amadeu, mas essa multa aí é a multa de rescisória, né? Caso algum clube queira vir contratar o jogador antes de 2026, teria em tese que pagar 70 milhões de euros ou 371 milhões de reais. Aí eu vou falar assim, isso é mais como uma proteção para um clube, né? Para proteger a joia. Se alguém quiser vir adquirir o passe do jogador agora, ele vai ter que pagar isso aí. Mas do jeito que está o Fluminense, acho meio difícil que isso aconteça, né? Se ele se destacar muito, ele vai acabar saindo. Da mesma forma que está saindo o Luiz Henrique, cuja multa rescisória era 40 milhões de euros. Então ele está saindo por 9, olha a diferença, né? Muito grande essa diferença, né? Então, acho que isso assim é só para constar e a gente ficar satisfeito. Mas se ele tiver que sair, ele vai sair. Entendeu? Mas enfim, o garoto está chegando, não é que ele não vale, eu acredito até que valha, tá? Dizem que o jogador é muito bom, tá? Então boa sorte para ele aí, que venha para acrescentar o nosso Flusão, tá certo? Bom, a última notícia de hoje trata-se do Paulo Brito e diz o seguinte: advogados estudam judicializar a eleição do Fluminense se não houver voto online. Vocês lembram, né, daquela polêmica que o Mário prometeu na campanha? Enfim, vamos falar. A eleição do Fluminense ainda nem tem data para acontecer, mas já corre o risco de ter seu processo suspenso ou anulado. Baseado na promessa de campanha feita pelo presidente Mário Bittencourt, que disse que viabilizaria o voto online para esse pleito, muitos sócios, sobretudo de fora do Rio ou que moram longe das Laranjeiras, têm se mobilizado para fazer o seu direito valer. O NetFlu apurou que o grupo de advogados tricolores vem estudando o caso a fundo, incluindo seus desdobramentos. Alguns processos e ações extrajudiciais para impedirem, de certo modo, a realização de pleito se não houver voto online. A ideia de tentar judicializar o pleito ainda é embrionária, mas o número de adeptos tem crescido, sobretudo por entender que o Fluminense vem postergando propositalmente o tema. Aí ele bota aqui que vale lembrar que recentemente o clube respondeu uma ação pedindo explicações para a não implementação do sistema e quem impetrou essa ação teve como resposta do representante do clube que destacou que o Fluminense entende que o voto online não é urgência e nem está previsto no estatuto. Bom, aqui tem mais informações, mas eu acho que está de bom tamanho para essa notícia aqui, né? É uma questão que a gente, inclusive durante a pandemia, isso teve, vamos dizer assim, um boom, né? Foi levado muito, vamos dizer assim, teve uma relevância muito grande, né? E continua, porque eles querem, já que o Mário prometeu, é aquela coisa, se a pessoa promete, eu acho que tem que cumprir, tá certo? Se não falou nada, ok, mas se
prometeu, tem que cumprir. Ah, não está no estatuto. O estatuto, como eu falei da outra vez, se refaz, tá certo? Então, seu Mário, fica atento nisso aí, o senhor é advogado, hein? O senhor sabe o que isso acontece, o que ocorre quando as pessoas não estão muito satisfeitas, né? Enfim, mas a minha opinião é que isso deveria ser implementado, tá? Apesar de não estar no estatuto. Mas eu gostaria agora de saber de vocês quais são as suas opiniões em relação a todas essas notícias que eu passei para vocês agora. Gostaria que vocês fizessem seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá certo? Dá o seu like ou dislike caso não gostou ou não gosta de alguma notícia que eu dei ou da forma que ela foi dada, mas escreva aí por que não gostou, tá certo? E compartilhe o vídeo com seus amigos tricolores para a nossa comunidade crescer, tá certo? Bom, essas foram as notícias de hoje. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e fui!